A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Igreja de Cristo. Eu sou Arnold Luiz e hoje nós estamos com a lição de número 12, o papel da pregação no culto. Lição de número 12, leitura bíblica em classe, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. A pregação não é simplesmente falar sobre a palavra, a pregação é pregar a palavra de Deus. Precisamos lutar para que os nossos púlpitos tenham espaço para a pregação genuína da palavra de Deus. Pregação não está ligada apenas à desenvoltura, desempenho, mas sim à voz profética. Nossa pregação tem que ter uma voz profética, tem que ter algo que Deus quer falar. A pregação pentecostal é empolgante, envolvente, eloquente. Nem todos são eloquentes, mas a palavra tem eloquência em si mesma. Então, quando nós pregamos a palavra, explanamos a palavra, nós conduzimos aos nossos ouvintes a palavra de Deus, aquilo que é propósito de Deus através da sua palavra. Então, que preguemos a palavra de Deus com ousadia, com verdade, com envolvimento. Devemos pregar somente aquilo que Deus já falou no nosso coração. Por quê? Porque se transformou a minha vida, vai transformar a vida dos nossos ouvintes. Textuário, Paulo prega ali e fala o seguinte para Timóteo: olha, Timóteo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Então Paulo está ensinando Timóteo, ao ministério e conduzindo ele, ao seu ministério pastoral. Paulo está ensinando Timóteo a ser pastor, e cumpre a obra de um evangelista, Ele chega dizendo, então, pregar a palavra. O que é pregar a palavra? É proclamar a palavra, é anunciar a palavra, é fazer Jesus Cristo ser conhecido, E como é que fazemos isso? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um poder, de transformar vidas. Então, precisamos proclamar a palavra. Pregar é proclamar. Então, anunciamos a palavra salva, a palavra transforma, a palavra edifica. Então, devemos anunciar a palavra de Deus. Tópico de número 1, ministério da palavra e seu propósito. Subtópico de número 1, a pregação como proclamação. Na lição diz o seguinte, que pregar é proclamar. O verbo grego, querisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. A pregação tem como propósito de revelar Deus às pessoas. Pregamos Deus, anunciamos Deus, proclamamos Deus. Qual o tema do bom pregador? O Calvário. Revela Deus, revela Cristo, a salvação que revela, através da sua palavra, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Então, o tema do bom pregador é o que? É o Calvário, Pelo sangue de Jesus, que verteu ele na cruz. O tema do bom pregador é o Calvário, é a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele se sacrificou para me salvar, para me libertar, para me transformar, para mudar a minha vida. Então, o seu sacrifício, a sua expiação, o seu modelo, de Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele me salvou na cruz do Calvário. A cruz representa sacrifício, representa entrega, representa libertação, representa transformação, porque através da cruz eu recebo graça, através da cruz eu recebo força, porque não é questão do madeiro em si, mas sim o sacrifício de Jesus lá no madeiro, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o tema do bom pregador é o Calvário. Então a palavra, o ministério da palavra e o propósito da palavra é o que? É salvar, é transformar, é edificar. Então pregar a palavra, proclamar a palavra, anunciamos Deus, proclamamos o que Deus fez na cruz do Calvário para nos salvar, revela o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então revela a salvação, o que Deus fez pela humanidade e o que Cristo faz. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e continua sendo o mesmo eternamente. Jesus salvou no passado, Ele salva no presente e Ele vai continuar salvando. Jesus é maravilhoso. Precisamos de aceitar Jesus como nosso Salvador. Precisamos nos reconciliar com o Senhor Jesus, É uma pregação do Evangelho. Então, a mensagem da cruz é a mensagem que está
precisando urgentemente atingir as nossas vidas, atingir os nossos púlpitos, porque hoje não se fala mais de Jesus. Hoje é tanta coisa, tanta baboseira, tanta mensagem, né, cristocêntrica, que não tem nada de cristocêntrica, mas sim uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem para o homem, que você vai receber, que a vitória é sua, né, que Deus tem o melhor para você, né, que Deus tem o melhor para fazer na sua vida, o melhor de Deus está por vir, e sendo que o melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele deu a sua vida para me salvar. Então o melhor de Deus já veio, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. O melhor de Deus já veio, meu irmão, é Jesus. Não tem outra coisa que eu possa fazer a somente falar o nome de Jesus. É Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que batiza no Espírito Santo, e é Jesus que um dia voltará para nos buscar. Essa é a mensagem do Evangelho. Então preciso entender isso. Então precisamos pregar, precisamos falar de Jesus. Ele fará isso. Então a salvação revela o que Deus fez pela humanidade e o que Ele fará para que estejamos na glória. Então precisamos pregar o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Subtópico 2 do tópico 1. O caso emblemático de Lídia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Então não tem nada melhor para abrir o coração do povo do que o quê? A palavra. Somente a palavra pode abrir o coração. Somente a palavra, ela pode transformar as vidas. Porque o homem de Deus lá no Antigo Testamento, ele vai dizer que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra é fogo, a palavra, ela tem o poder de penetrar, ela é viva, ela é eficaz, ela vai penetrando, né, nas juntas da medula, da alma e do corpo, do coração. Ela vai onde o médico não pode ir, ela vai onde ninguém pode ir. A palavra tem o poder de transformar, de libertar. Então a palavra de Deus, quando Paulo estava pregando, abriu o coração de Lídia. Lídia, ela não conhecia, né, o Evangelho, mas quando Paulo falou de Jesus, a pregação de Paulo era simples. Ele falava: olha, eu não vim a vós com palavras vãs, persuasivas, eu vim a vocês para falar sobre o amor de Deus, eu vim falar para vocês a respeito de Jesus Cristo, eu vim falar para vocês o que Deus faz, eu vim falar a propósito do que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Então o propósito de Deus é esse, é salvar. Então nada melhor do que pregar a palavra de Deus para que o coração do povo seja aberto. Então a pregação da palavra, ela é o instrumento. Então a pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de atitude. Então eu estou precisando resolver uma coisa na igreja, prega a palavra. Eu estou precisando mudar a atitude de algum membro, alguma ovelha, eu preciso pregar a palavra, porque é a palavra que vai fazer, a palavra que vai transformar, é a palavra que vai operar. Então quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo de Deus, e qual a ferramenta do Espírito? É a palavra de Deus. Então ninguém convence ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo, usando a ferramenta que é a palavra. Paulo pregou, aquela mulher, a Lídia, pregou aos ouvidos, mas quem fez descer dos ouvidos ao coração foi o Espírito Santo de Deus. Então prega a palavra, porque pregando a palavra, Deus vai agir em nosso favor. Então eu estou precisando resolver qualquer coisa, precisando melhorar a renda da igreja, né? Os irmãos não estão cooperando, não estão entregando seu dízimo, não estão entregando as ofertas. Eu preciso fazer o quê? Pregar a palavra resolve tudo. Então tudo que precisar na igreja é a palavra, é oração, palavra, oração, palavra, né? Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos vão dizer o seguinte, que olha, enquanto os diáconos cuidam da mesa, né, enquanto eles lá se dedicam, né, às coisas sociais da igreja, cuidando da mesa da igreja, da mesa do que a igreja está precisando, nós nos dedicaremos ao ministério da oração e da palavra, para se ter uma igreja abençoada, uma igreja edificada, é oração e palavra. O resto, meu irmão, o resto praticamente é só acessório. Mas se você quer ver a sua igreja cheia, a sua igreja abençoada, a sua igreja crescendo, pregue a palavra. É por isso que Paulo orienta a Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então é essa a ideia. E aqui é o seguinte: a palavra revela Deus às pessoas e abre o coração das pessoas. É simples, é isso que precisamos fazer, é só pregar a palavra. A Assembleia de Deus, ela cresceu pregando o Evangelho.
se chama Igreja Evangélica Assembleia de Deus, porque nós crescemos pregando a palavra. É só abrir o livro, e falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e breve voltará. Nós temos 114 anos de história, nós somos o maior movimento pentecostal do mundo, nós temos dezenas de milhares de igrejas espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo, várias igrejas, várias obras que nós estamos exercendo lá fora. Então, qual foi o segredo? Só abrir o livro, é só abrir a palavra e dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza no Espírito Santo e um dia voltará para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideia. Por quê? Porque não é exposição de ideias. É claro que a gente expõe as ideias que estão ali no texto, mas a palavra de Deus, a pregação, não é só uma simples exposição de ideias, né? A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. É claro que a gente expõe alguma coisa, mas é um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então Deus nos chama para pregar a palavra de Deus e sermos o canal de bênção para que Deus se revele aos corações. Então precisamos pregar a palavra, porque pregar a palavra é um privilégio, é coisa sublime, é magnífico, é um privilégio pregar a palavra de Deus. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, pregue a palavra. Subtópico do número 3 do tópico 1, a pregação como instrução. Importância, aqui é o seguinte, a importância do discipulado, estudo bíblico e da pregação da palavra de Deus, que constrói o caráter. A pregação conquista o coração e a mente, mas o discipulado solidifica a vida cristã. Em um culto pentecostal, o pregador prega, aí é glória a Deus, é aleluia. Tem gente que diz que nós pentecostais, nós gritamos muito, né? Nós falamos muitas coisas e aí nós gritamos, berramos e aí nós nos empolgamos, mas a pregação pentecostal assim é barulho. Né? Nós somos os crentes mais barulhentos dessa terra, nós somos pentecostais. Eu nasci no fogo, eu nasci, né, orando, jejuando, lendo a palavra. Então minha pregação tem que ser pentecostal. Por quê? Porque quando a gente chega, né, e vê as pessoas aí do mundo, vai para o estádio e o que acontece? Elas estão gritando, né? Estão ali gritando, se emocionando, né? Aí as pessoas chegam no show e aí começa a gritar, começa a fazer zoada e aí vem a emoção. E nós que estamos na igreja, nós somos os filhos de Deus, nós servimos a Deus, nós vamos prestar um culto a Deus, nós temos que fazer barulho, nós temos que dar glória a Deus, dar aleluia, falar em língua estranha, nós temos que falar que Jesus é maravilhoso, nós temos que louvar, glorificar e render graça, glória, louvor e exaltação àquele que vive e reina para todo sempre, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo de Nazaré. Então o culto pentecostal é barulhento, nós somos barulhentos, eu sou pentecostal, eu sou barulhento e nós precisamos fazer barulho, porque até Deus fez barulho, né? A Bíblia diz que veio um vento impetuoso, né? Veio um vento forte, veio um vento barulhento e eles começaram a falar várias línguas, eles começaram, né, ali a ser edificados, eles começaram a falar em mistério com Deus, eles começaram a falar línguas estranhas. Então se Deus fez barulho, nós também somos o povo dele, nós somos barulhentos. A palavra de Deus tem esse poder, é empolgante, ela dá eloquência, ela em si mesma, a palavra é eloquente. Precisamos manifestar as maravilhas do Senhor, né? E aí nós precisamos manifestar isso, porque o pessoal no estádio faz isso, o pessoal no show faz isso, e nós que estamos na casa do Senhor, nós temos que render glória, aleluia, graça, louvor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós somos pentecostais, nós gritamos. Então na igreja, por que não podemos gritar? Por que não podemos louvar, glorificar o Senhor, falar aleluia, glória a Deus, né? Falar línguas estranhas, louvar o nome santo e poderoso de Jesus, né? Dizer glória a Deus, Senhor, aleluia, Jesus, fala conosco, meu divino Salvador. Por que não podemos gritar, louvar? Nós somos barulhentos, né? No céu teve barulho. Jesus, ele é um homem, né? 100% homem, 100% Deus, e Jesus, ele pregava o evangelho e ele falava do amor de Deus. E aí a Bíblia diz que em Pentecostes houve isso, um barulho, e ali aconteceu. Então isso não pode ficar quieto, não pode ficar parado. Nós precisamos fazer barulho. Nós somos o povo mais barulhento. Tem até mesmo, né? Cadê aquele povo tão barulhento? Aleluia, glória a Deus, né? Vamos continuar aqui.
Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem exerce o ministério do ensino. Dentro do ministério do ensino temos 3 palavras: ensino, exortação e admoestação. Precisamos buscar o significado disso para a minha vida e precisamos aplicar para a minha vida e aplicar para a vida dos nossos ouvintes. Então, essa é a ideia, porque não podemos só pregar a palavra no culto, mas precisamos discipular. É importante discipular porque solidifica a vida cristã. Jesus mandou ir pregar o evangelho, ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou ir pregar, ensinar, discipular. Então a ordem de Jesus é uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja dinâmica, uma igreja envolvente, uma igreja eloquente e uma igreja que evangeliza e discipula. Louvado seja o nome de Jesus. Tópico 2, o ministério da palavra e a sua importância. Subtópico número 1, a edificação da igreja. Deus se preocupa com a edificação da igreja. Deus se preocupa em edificar a sua igreja. A palavra tem o que? A importante função de edificar a igreja. Essa edificação veio pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. A igreja é edificada se a palavra de Deus está confrontando. A igreja é edificada, a igreja é renovada, a igreja é avivada. Quando a palavra de Deus fala conosco, nós vemos o confronto, que precisamos mudar, que precisamos ser homens melhores, pais melhores, filhos melhores, que precisamos ser obreiros melhores, professores melhores. Aquela palavra nos faz entender que eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso a cada dia melhorar, a cada dia mudar. Eu sei que a ideia aqui não é perfeição, mas a ideia aqui é de a gente entender que a gente está em processo, e não somos perfeitos, mas precisamos melhorar a cada dia, precisamos buscar melhora, buscar o Senhor, para que Ele venha nos ajudar, venha nos renovar, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que possamos melhorar a cada dia e glorificar o nome santo e poderoso de Jesus. Então essa edificação que a palavra tem, esse poder, é através do confronto, que eu sou pecador, que eu preciso me converter dos meus maus caminhos, que eu preciso adorar o Senhor não com os lábios, mas sim com o coração, que eu preciso exercer o que Jesus me chamou para fazer, pregar o evangelho a toda criatura. Eu preciso melhorar as minhas práticas, eu preciso melhorar as minhas palavras, eu preciso melhorar nas minhas atitudes, eu preciso fazer alguma coisa que eu não estou fazendo, ou deixar de fazer alguma coisa que eu estou fazendo. A Bíblia me confronta a isso, a melhorar a cada dia. Então não podemos ser omissos a isso, mas a palavra de Deus é confronto, que é uma igreja edificada, uma igreja forte, uma igreja que vence o pecado, uma igreja que vence a luta, que vence as dificuldades. É só pregar a palavra, é só ter palavra de salvação, palavra de confronto, palavra que você precisa melhorar, não essa palavra que é romantizada, meu Deus, olha, o melhor de Deus está por vir, você é a 8ª maravilha do mundo, você nasceu para vencer, você nasceu para ser cabeça e não para ser cauda, você nasceu para ser bonito, você nasceu para ser o melhor de tudo, e você não pode sofrer. Não, essa mensagem aí é massageio, essa mensagem aí é enganação, mas infelizmente tem muita gente que paga para ouvir uma baboseira dessa. Muita gente paga para ouvir isso, O castigo de Deus para o falso crente é o falso profeta, aquele que diz palavras lisonjeiras, palavra de autoajuda, palavra de conforto e não de confronto. Então, quando eu ouço uma palavra de confronto, eu vejo que eu preciso melhorar. E nós vemos que quando os homens de Deus receberam a palavra, o que aconteceu? Quando estava na ilha de Patmos, João ele recebeu a palavra, O que aconteceu? Eis que caiu na terra como morto, E quando Isaías chegou ali e ele viu a glória do Senhor, eis que eu vi o Senhor lá sentado no alto sublime trono. E aí quando o Senhor falou com ele, o que ele diz? Ai de mim que eu sou homem pecador, me purifica, Senhor. Aí Daniel, quando Deus chega para Daniel ali e se apresenta para Daniel, o que Daniel faz? Daniel caiu como morto, com o rosto em terra. Então os homens de Deus reconhecem que nós somos pecadores. Quando mais perto de Deus, mais reconhecemos que nós somos pecadores, miseráveis, que precisamos melhorar, que precisamos nos converter.
que não estamos nem 2% do que Deus quer pra gente. Então é a palavra de Deus que ela tem o poder para edificar. Então o que pode acontecer é a gente ferir o povo, né? Muita gente fere o povo, fala que não tem que falar, tem coisas que a gente não pode pregar, né? Que a gente não pode pregar porque não pode pregar. Não pode falar sobre o pecado, né? Que o pecado leva para o inferno. Pode sim, mas da maneira correta. E tem coisas que a gente não pode falar porque quem pastoreia, né? Quem doutrina a igreja é pastor. Às vezes tem coisa que a gente ouve aí em alguns lugares da galáxia, que a pessoa, calça curta, que nem saiu das fraldas, está chegando agora, quer doutrinar as pessoas que são mais velhas no evangelho, quer doutrinar pastor, quer doutrinar obreiro, quer falar de usos e costumes, não saiu nem da casca do ovo e quer falar o que nem sabe, quer falar o que nem viveu, né? Precisamos ter cuidado com isso. Quem doutrina a igreja é pastor, quem fala sobre usos e costumes é pastor, quem orienta a igreja é pastor. Qual é o segredo para a gente? É pregar a palavra. O pregador, qual é o tema do bom pregador? É o Calvário, pelo sangue de Jesus. É o Calvário, é o tema do bom pregador. Não é que você não pode pregar a palavra, você tem que pregar a palavra, mas você tem que pregar a palavra com estratégia. Você tem que pregar a palavra estudando, meditando. Muita gente hoje se prepara, né? 3 dias, 3 meses para um ministério de 30 anos, né? E sendo que Jesus, ele se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. E tem muita gente que se prepara 3 meses, 3 anos para um ministério, né? De 30 anos, de 50 anos, não vai dar certo. Tem uma ideia, o seguinte, qual é o pensamento aqui? O difícil não é começar bem, o difícil é terminar bem. Então devemos ter cuidado com o que pregamos, porque somente a palavra verdadeira, ela tem o poder de curar a ferida. Deus fez a ferida e Ele mesmo sarará, diz a palavra do Senhor. Então a ideia aqui da palavra do Senhor é como um metiolate. A palavra não mata, ela dói, mas ela edifica. Ela dói, mas ela transforma. Ela dói, mas ela liberta. Ela dói, mas ela tem o poder de salvar. Ela dói, mas ela leva para o céu. O que mata não é palavra, não é sã doutrina, a palavra genuína do evangelho. O que mata o crente é o pecado. Então a palavra, ela edifica. Subtópico de número 2. O que diz aqui? Formação de valores. O ministério da palavra é importante para a formação de valores. A pregação é importante. A pregação é um instrumento para a formação de uma consciência cristã. O que são esses valores? Não é valor monetário, não é dinheiro. Não é isso. São valores. O que são valores? Valores são conjuntos de características que determinam a forma de se comportar e de se interagir dentro de uma comunidade, dentro de um local, dentro de um ambiente. Então essas são a ideia de valores. A palavra de Deus cria valores, ela gera valores, ela resgata valores, ela exalta valores, ela é responsável por criar valores. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática a sua forma de pensar, de forma de crer, sua forma de agir, ou seja, a sua forma de visão, a sua cosmovisão, né? Eu expliquei um dia desse num vídeo falando sobre a liturgia pentecostal e falei sobre a cosmovisão. Qual a ideia de cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo, a visão que uma pessoa tem do mundo, né? E nós temos a visão ou a cosmovisão cristã, nós temos a cosmovisão pentecostal e nós entendemos o seguinte, que essa cosmovisão é a nossa visão de ver o mundo, é a visão que a gente entende sobre o que? A visão do mundo, a visão dos valores cristãos, a visão da palavra de Deus, a visão de como devemos nos comportar através dos ensinos de Jesus Cristo. Essa é a ideia da igreja. Então a igreja, né? A igreja falando de forma abrangente, não estou falando só de uma denominação, claro que não estou apenas ministrando apenas para uma denominação, mas a pregação do evangelho, a palavra de Deus, a nossa cosmovisão cristã, ela tem que condizer, tem que estar ali de forma disseminada a respeito do que nós cremos, nós professamos e nós ensinamos, né? Não só para essa geração, mas também para a próxima geração, se Jesus Cristo não voltar para buscar a sua igreja. Então precisamos entender isso, precisamos entender que precisamos definir a nossa cosmovisão, é a visão de mundo. Nós vivemos em um mundo que é a ditadura de opinião. Hoje é a ditadura de opinião. Hoje a gente não pode nem falar muita coisa, que tem risco de ser preso, tem risco de receber um processo, tem risco de até morrer em alguns lugares. Então devemos ter cuidado, mas não podemos deixar de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não podemos deixar de pregar a palavra e como ela é.
né? Não passando maquiagem, não roupagens de Cristo, né? Que venha para Cristo que você vai receber dinheiro, venha para Cristo que você vai ser curado, venha para Cristo porque você vai receber uma bênção, venha para Cristo porque você nasceu para ser cabeça, venha para Cristo porque você é a oitava maravilha do mundo, venha para Cristo porque você é o último biscoito do pacote. Não, a gente tem que vir para Cristo para nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros. Precisamos voltar, né, a viver o que nós éramos antes, né? Nós precisamos entender que o homem nasceu para viver adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Nós nascemos com o intuito de glorificar a Deus. Ali, através do pecado de Adão, por um homem entrou o pecado, né? Mas graças a Deus que por um homem o pecado foi destruído, o pecado foi vencido. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. E como é que nós podemos vencer o pecado e vencer a morte? É através de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então precisamos entender que em Cristo nós somos mais que vitoriosos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas sim que anda pelo Espírito Santo. Precisamos entender isso. Precisamos glorificar o Senhor, seguir os passos de Jesus. É assim que nós vamos vencer. Então a igreja precisa ter cuidado. Por quê? Porque hoje, nessa ditadura de opinião, nós somos levados por muitos ventos de doutrina. Se não tivermos cuidado, nós somos levados por opiniões contrárias à vontade e à palavra de Deus. Mas nós, como igreja, precisamos definir qual é a nossa cosmovisão, qual é a visão que a igreja tem do mundo. É a visão que Cristo tem, como aprendemos através da palavra de Deus, e a palavra de Deus que gera essa visão. Louvado seja o nome de Jesus. Subtópico 3 do tópico 2: resistindo diante de uma cultura sem Deus. O apóstolo Paulo exortou os crentes de Roma não se conformarem com aquele presente tempo, com aquela presente era, né? Aquele texto famoso, né? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra de Deus, para que aprendeis o que? Como é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Mas no versículo 1 ele diz: rogo, irmãos, que apresenteis vossos corpos, né, como sacrifício ao vosso Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo e nem com os padrões deste mundo. Então devemos fazer isso pela nossa cosmovisão cristã, o que Cristo acredita, o que Cristo ensinou através da sua palavra. Precisamos falar isso para o povo, precisamos entregar nossa cosmovisão para o mundo, esse mundo sem Deus, esse mundo que odeia Jesus, que odeia Deus, odeia tudo do Senhor. Mas a igreja tem que ser sal, tem que ser luz e tem que edificar este mundo. Nós somos chamados nessa geração para fazer diferença. Então devemos pregar a palavra, não devemos fugir, devemos pregar. Por quê? Porque a palavra ela tem o poder de renovar, ela transforma a nossa mente, para que a nossa mente transformada vivamos para a glória de forma diferente neste mundo corrompido sem Deus, que odeia tudo de Deus. Tópico 3, o ministério da palavra e essa sua fundamentação. Subtópico número 1, o ministério da palavra, a palavra de Deus deve ser o quê? Cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele falou uma vez, tem um livro bem famoso dele, A Bíblia através dos séculos, e é um livro de bibliologia, fala a respeito da Bíblia Sagrada, e ele vai falando ali, explicando Jesus do Gênesis até o Apocalipse. Aí ele fala que em Gênesis, Jesus é a semente da mulher, né? Ele fala em Êxodo, que Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Aí ele vai falando em Números, que em Números ele mostra que Jesus é aquele que foi levantado para a nossa cura. Em Levítico, que Jesus é o sacrifício perfeito. Em Deuteronômio, que Jesus é o verdadeiro profeta. E Josué, que Jesus é o capitão da nossa salvação e príncipe do exército de Deus. Então, mostrando Jesus na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala de Jesus Cristo, ela aponta para Jesus, ela revela Cristo desde o Antigo Testamento. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está presente na Bíblia Sagrada. E qual é a mensagem hoje? A mensagem da palavra, o ministério da palavra tem que estar fundamentado no Cristo, tem que ser uma mensagem cristocêntrica. Então precisamos entender isso. A Bíblia é a palavra de Deus, o ministério da palavra tem que ser cristocêntrico. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Os métodos usados para a exposição da palavra são importantes. O mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus.
Os métodos, né? O método, a desenvoltura, né? As estratégias são importantes. Precisamos fazer isso sim, precisamos nos preparar, estudar, precisamos analisar alguns tipos de pregação, pregação expositiva, pregação textual, pregação literal. Precisamos preparar a mensagem, mas o mais importante, né, não é a desenvoltura, não é a eloquência, o mais importante é a revelação do seu conteúdo. Qual é a revelação do conteúdo? É Jesus Cristo de Nazaré, é falar de Jesus. Às vezes nós ouvimos muitas pregações que ninguém fala de Jesus. Ninguém fala que Jesus salva, ninguém fala que Jesus cura, que Jesus liberta. Ouvimos muita coisa e pouco conteúdo, porque o conteúdo bíblico é o que? É Jesus Cristo de Nazaré. Respeitamos alguns estilos de alguns pregadores. Isso é a forma, é a desenvoltura. Mas hoje as coisas que estão sendo voltadas para a desenvoltura, muita gente se preparando, fazendo muito protocolo, né? Muita desenvoltura. Muitos pregadores estão mais preocupados com a desenvoltura pessoal do que proclamar as verdades bíblicas das palavras de Deus, as coisas das Escrituras, revelando Cristo. É preocupante, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos entender que o centro da Bíblia é Jesus, então precisamos pregar Jesus. É muita desenvoltura, é muito espetáculo, é muito show, é muito sapateado, é muito roda-roda, pula-pula, é muito mão para lá, mão para cá, né? Mas o conteúdo que é bom, nada. Qual é o conteúdo? É Jesus. A mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que falar de Jesus. A mensagem da cruz é fundamental. A mensagem fala de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Jesus, ela glorifica Jesus, ela exalta Jesus. Qual é o centro da mensagem? É Jesus. Qual é o centro da Bíblia? É Jesus. Qual é o texto de ouro? O texto ouro de toda a Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Subtópico 2. Deve ser bíblica também. Além de ser cristocêntrica, a mensagem deve ser bíblica. Parece que temos pregadores em demasia, muitos pregadores. O que se passa por pregação na maioria das vezes não é pregação. Por quê? Porque é fábula, é invenção, é história, né? É um bocado de blá blá blá, é muita gente enchendo chouriça, né? Falando um bocado de besteira, né? Falando um bocado de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, até falando usos e costumes, mas entendemos que a mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que falar de Jesus e tem que ser bíblica, né? Um exemplo, eu comecei pregando mesmo em culto de lar, comecei pregando em boca de fumo, evangelismo, comecei pregando em centro, na frente de centro espírita, na frente de trabalhos do candomblé, de trabalho de vários líderes religiosos de outras religiões, né? E eu saía ministrando a palavra do Senhor, saía evangelizando, pregando o evangelho, culto no lar mesmo, saía evangelizando, pregando no culto no lar. Então não comecei pregando lá, né? Antigamente eu não andava de carro, não andava de avião, nem recebia oferta, né? Até hoje também não recebo oferta. E eu pregava a palavra na boca de fumo, para o traficante, pregava para a prostituta, pregava para o ladrão, para o assaltante, pregava nas comunidades, nos becos, na viela, onde o político não vai, onde a polícia não pode ir, onde às vezes muita gente não tem medo de ir, mas eu comecei assim, pregando a palavra desse jeito. Então hoje tem microfone, mas antigamente era no gogó, antigamente era na voz, não tinha microfone, né? Não tinha oferta, não tinha transporte para me levar. Eu só vou pregar se eu receber o transporte, eu só vou pregar a palavra se eu vou receber, né, um valor, eu só vou pregar a palavra, né, se for uma igreja grande, se for uma igreja que tenha mais de 200 membros, de 500 membros, mas não, eu comecei pregando e até hoje, se me chamar para pregar numa igreja que tenha 10 pessoas, eu prego a palavra. Por quê? Porque o mundo é um campo missionário e a Bíblia diz que onde tem uma alma, ali é um campo missionário, né? Jesus disse que ele deixou 99 ovelhas no deserto e foi atrás de uma. Então uma alma é importante para Deus. Então do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então uma alma é importante para o Senhor. Se tiver uma alma, eu prego. Se tiver 5 almas, eu prego. 10 almas, eu prego. Comecei assim. Eu ia evangelizar, às vezes ia até sozinho, ia evangelizar, eu só queria pregar, até hoje, né? Só quero pregar, né? A minha vida só tem sentido se eu pregar a palavra de Deus, a minha vida só tem sentido se eu ensinar a palavra de Deus, a minha vida só tem sentido se eu falar do amor de Jesus, o que Jesus fez na minha vida, que essa palavra, ela alcance outros corações, que outros corações sejam edificados, libertos, transformados, assim como Jesus fez na minha vida. Então a ideia é essa. Na verdade, hoje em dia, né, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. O que é verniz? Ao que olhamos e vemos um brilho. A madeira não
não tem brilho, mas o brilho é o verniz que está ali. Então a mensagem de autoajuda não salva, não cura, né? Ela praticamente é um perfume para o morto. A pessoa está morta ali, aí ouve a mensagem de autoajuda, depois fica da mesma forma, do mesmo jeito, não muda, mas a mensagem do Evangelho tem um poder de transformar. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que é poder de Deus para a salvação, para transformar, para libertar, para mudar a vida do homem, para mudar a vida da mulher. Então a ênfase aqui está na performance, né? Na forma, o modo de se exibir, de exibir a temática, né? Porque nesta noite eu cumprimento a Santa Igreja poderosa que vai ali na glória com a Santa Paz do Senhor. Meus queridos amados irmãos, eu quero dizer aos irmãos nesta noite que eu estou aqui e eu estou sentindo uma unção poderosa e eu sei que Deus, Ele vai falar com você. Deus tem coisa boa para você. Isso é desenvoltura. Isso é praticamente uma forma de pregar. Não vou dizer que é ruim, né? Às vezes ajuda, mas esse não é o modelo. E hoje acontece isso. Muita gente tem verniz de pregação, mas não é pregação, é autoajuda. Então dão ênfase à performance, porque nesta noite vai ter salvação, porque nesta noite aí muda a voz, porque eu estou sentindo uma unção poderosa. Eita glória, fire, né? Então devemos ter cuidado com esse tipo de pregação. Então a Bíblia merece respeito. A ênfase aqui não está na performance, a ênfase está na pregação da palavra, na exposição da palavra. Hoje é muito lero-lero, hoje é muita coisa, é muita pataquada, mas o que falta é conteúdo bíblico. Voltemos às origens. Aí é só abrir o livro e expor o que está na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia merece respeito, que devemos pregar a palavra, prega a palavra em tempo e fora de tempo, como ela é, né? E aí aqui eu vou deixar 3 considerações finais. Qual é a finalidade da pregação? Gosto de pensar que esta é a melhor forma. É para homens e mulheres o senso de Deus e da sua presença. Martin Lloyd-Jones. Segunda coisa, nosso dever é apresentar o Evangelho em sua totalidade, inclusive a realidade da cruz. Terceira coisa, pregar é a atividade mais admirável, mais emocionante em que o homem pode se envolver, por causa do que ela nos proporciona no presente e das gloriosas e infinitas possibilidades no futuro eterno. A obra da pregação é a mais elevada, o maior e mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Dr. Martin Lloyd-Jones. Nossos púlpitos devem ser ocupados por verdadeiros pregadores da palavra de Deus. São eles que devem ocupar nossos púlpitos. Púlpitos fortes e igrejas fortes, onde nós temos a palavra, devemos pregar a palavra, amar a palavra, viver a palavra, crescer forte e robustamente através da palavra para enfrentar as lutas e intempéries da vida, ataques do mundo espiritual, e sairemos vitoriosos para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem. A paz do Senhor.